Bem-vindos! Hoje temos connosco a Ana Miguel. Para quem não conhece, como não? Como não? Como assim? Para tudo! A Ana é fisioterapeuta de pavimento pélvico, também é mãe, é nossa amiga. E é muito engraçado que nós não conseguimos não ter este ambiente assim mais intimista. Parar aqui de repente, estávamos em off para começar a falar destas coisas que são tão importantes. É um tanto desafiante para nós, que nós estamos já tão habituadas a falar disto e estamos sempre a falar de casos clínicos e etc. Mas é fundamental hoje trazer este tema para falar sobre a gravidez e sobre o pós-parto. Mesmo. Ana, em que ano é que tu te especializaste em fisioterapia de pavimento pélvico? Há 4 anos, mais ou menos. 4 anos. Ok. Antes disso, queres explicar um bocadinho aquilo que tu fazias? Era uma fisioterapeuta normal. Sim, mas tu tinhas uma especialidade, que era o ombro. Sim, que era o ombro, sim. Sim, ainda hoje gostas muito de... Gosto, ainda trato um caso ou outro de ombro. Sim. Porque o ombro, para mim, é das articulações mais difíceis de tratar. Então, E tu gostas de desafios. é isso mesmo. Então, pronto, sim, continuo a tratar ombros. Como é que isto começou? O que é que te disputou na Exato. vida para isto? Um retiro com a Inês Gaia, curiosamente. Eu te conheci, exatamente. Nessa altura ainda não eras especializada? Não, então não eras doula ainda. Eu era doula já. Mas ainda estavas assim. Ainda estava no início, sim. E eu aí percebi que queria mesmo trabalhar com mulheres. Sim. E depois surgiu a primeira formação na área. E depois, entretanto, como engravidei e fui mãe, então aí tive mesmo a confirmação. É mesmo o chamamento, era mesmo não é? isto que eu queria fazer, sim. Que bom. Eu andava muito, nessa altura andava muito, não era obcecada, mas preocupada qual é que era o meu propósito. Qual é que é o propósito? E eu dizia ao meu marido, então, mas como é que eu vou saber? Ele dizia, tu vais saber. Eu acho que é esta coisa interessante. Eu estou numa fase que falo muito sobre isto, que é chega de procurarmos o nosso propósito. Vamos só estar no nosso caminho, vamos só aproveitar a viagem, porque é uma coisa que na nossa conexão diária está lá. E estamos constantemente focados no quando é que vai ser, e como é que vai ser, e como é que eu vou encontrar. E vamos só não racionalizar e sentir. É muito mais simples assim. E tu engravidas e vais ao retiro e afinal estava lá. Sim. É mesmo. É só juntar mesmo as pecinhas todas às tantas, não é? Há um dia a que há um crença clique. disto. Tipo, Porque é engraçado, não é? Dizem, a vida não é fácil. Não, a vida é suposta ser fácil ou simples, ou como, não é? Queiram dizer, mas acho que é muito isto. Tu passas todos os dias com mulheres. Sim. Grávidas, não grávidas, puérperas. Então é também desafiante, porque nós somos... As mulheres são desafiantes. Nós somos um poço. Sim, eu podia tratar homens, tenho na formação. Que eu ia perguntar. Homens, mas eu tratei no início, mas depois eu não tenho muita paciência. Não era por ali. Sim. Não. O caminho é com o feminino, que bom. Então, e mostra-nos aqui a nossa Alice, que é a nossa bacia, e explica assim um bocadinho da fisiologia feminina. Então é assim, nós temos aqui a nossa coluna lombar, temos os ossos ilíacos, que são os ossos que nós sentimos quando apoiamos as mãos nas ancas. E basicamente, e depois aqui encaixam as ancas, ou seja, para aqui vêm as pernas. E basicamente o pavimento pélvico é como se revestisse a parte de baixo da bacia e faz comunicação com o exterior através do ânus e da vulva, ou seja, da saída da vagina e da uretra e do clitóris. E aqui está o períneo, só para as pessoas se situarem. Sim. Muito o períneo é a parte parte muscular do pavimento pélvico. O pavimento pélvico tem ligamentos, tem tendões, tem fáscia, tem várias estruturas. Quando nós falamos de períneo, normalmente estamos a falar da parte muscular. Sim, desta mais superficial. Queres-nos explicar só como é que tu fazes o exame? Porque a tua técnica é muito diferente de algumas fisioterapeutas de pavimento pélvico. Tu és especializada na questão da palpação, não é? E o teu diagnóstico é manual e a forma como tu tratas as pessoas é manualmente. Portanto, é expectável pelas tuas pacientes que haja, obviamente, uma inserção e que tu consigas compreender qual é que é o foco de dor,
porque uma vez que estando a fazer a palpação, não é, interna, tu consegues compreender exatamente qual é que é o músculo que está tenso. E às vezes é engraçado quando tu dizes que são estes daqui de cima, não é engraçado? É tão profundo, não é? Sim, Como é que se consegue lá chegar? E depois é uma questão de treino, é uma questão de mão, não é? Nós conseguimos perceber realmente quais é que são os músculos quando entramos dentro da vagina da mulher, conseguimos palpar e conseguimos perceber quais são os músculos que estão à volta, os que estão no fundo, conseguimos palpar a ampola retal que está no fundo, e em cima conseguimos palpar a bexiga e conseguimos palpar o útero. A avaliação, além de ser externa, eu faço uma avaliação interna, mais íntima. É diferente do que ir ao ginecologista, porque eu sou estar deitada numa marquesa normal, não estar com os pés nos estribos nem os espéculos. Mas introduzo sim 1 ou 2 dedos dentro da vagina para conseguir realmente chegar a estes músculos todos aqui acima, para tentar perceber o que é que não está a funcionar. E depois consegues lá estar, trabalhá-los, não é? Para efetivamente tirar a tensão ou dar alguns exercícios. Ou identificar até contraturas ou assim, sim, não é? contraturas. Há muitas pessoas com contraturas. Isso que causa dor, por exemplo, nas relações sexuais? Pode ser uma das causas. Também pode ser falta de lubrificação, por exemplo, que é comum no pós-parto, haver falta de lubrificação. Pode ser a cicatriz da episiotomia também, que não está bem tratada e é um tecido que não é elástico. Então, vamos organizar. Quando as pessoas têm contraturas nestes músculos que são tão internos, como é que isso se manifesta? Porque é que elas se procuram? Elas, a maior parte das vezes, não sabem que têm uma contratura. Então não têm desconforto nenhum? Têm, vão lá por outros sintomas. Vão ter que têm ou incontinência urinária, como há uma contratura, esse músculo não está a fazer o trabalho dele. Certo. Ou têm realmente dor na relação sexual, se for um músculo mais profundo, têm dor na penetração nesse músculo. Podem ter hemorroidal, por exemplo, também. Pois então, é que é pavimento pélvico. Nós só estamos a pensar a nível vaginal, mas não é verdade. É como se nós olhássemos só para o períneo e é só períneo, não é? E está tudo cá dentro. Até dores lombares. Dores lombares podem ter origem no pavimento pélvico, dores abdominais. Porque o pavimento pélvico depois tem inserções muito cá em cima, na zona lombar e na zona abdominal. Ou seja, uma pessoa que tenha incontinência urinária, se a contratura ficar resolvida, pode deixar de ter. Sim, nós tratamos primeiro a contratura, para depois conseguirmos dar função ao músculo, ou seja, para ele conseguir contrair e relaxar em condições. Porque o músculo está contraído, como se fossem estes músculos aqui de cima, e ele não vai contrair em condições, muito menos relaxar. Por isso, primeiro tiramos a contratura, para depois darmos função. Ok. Então aqui vamos, é mesmo, isto é um mundo muito bonito. Vamos aqui pensar mais então maternidade, gravidez pós-parto. Com quantas semanas é que deve ser feita a massagem do períneo? Olha, o que dizem as guidelines é que a partir das 32, 34 semanas que a mulher deve iniciar a massagem. Sim. Antigamente achava-se que tinha que ser feita todos os dias. Recentemente saiu um estudo que diz que se for feito 3 vezes por semana, que os resultados são idênticos. Só que há mulheres que eu começo a seguir logo no início da gravidez. Que é o ideal, não é? Sim, no início do segundo trimestre, que é o ideal. E se a mulher à partida tiver já um pavimento pélvico por si só muito tenso, eu se calhar nessas mulheres recomendo às vezes a massagem começarem mais cedo. Ok. Para relaxar. Portanto, não é esta questão de ter mais músculo ou não é? Ele tem que estar adequado. Pois, imagina, em mulheres que têm normalmente mais contratura, não é? Que essa contração já existe, fazer Kegel não faz sentido nenhum. Pode ser prejudicial. Pode. Se o pavimento pélvico não estiver funcional, ou seja, se não contrair e não relaxar devidamente, se houver uma contratura, por exemplo, à partida, o facto de tu estares a fazer esse tipo de exercícios pode piorar a contratura. Pois. Sim, claro. Por isso é que não é um exercício, não é chapa 5, não é? Pois é isso. Toda a gente. Tem que ser Temos de ter avaliado. mesmo muita atenção a estas coisas do faz isto, não é? Tipo, faz isto, mas... E então assim, quanto à massagem do períneo, consegue-nos dar assim umas guidelines? Sim, então a mulher deve utilizar um bom óleo vegetal e depois deve introduzir 1 ou 2 dedos no interior da vagina e deve introduzir 1 ou 2 falanges. Não deve ser uma coisa muito superficial. Tem que ter alguma profundidade. Sim. Eu exemplifico. Sim. Tem que ter alguma profundidade. E depois o objetivo é fazermos massagem assim, para baixo, mantemos, vamos fazendo como se estivéssemos a preparar um relógio. Fazer assim a alargar. Esta zona aqui é a zona mais fibrosa, tipicamente, entre a vagina e o ânus, e é a zona onde nós insistimos mais, normalmente. Por
A sensação não vai ser agradável, não é uma massagem que seja agradável. Exato, isso é o que muitas grávidas dizem. Eu experimentei, mas não gosto de nada. Não, porque elas vão sentir os tecidos a esticar. Claro. E porque já não sendo uma zona que, por exemplo, também faz toda a diferença, não é? Se uma mulher está super habituada a tocar no seu canal vaginal, a sentir o colo do útero, para uma mulher que nunca tocou, não faz ideia, chega ali, toca e o corpo faz, o que é que estás a fazer, não é? Logo reação. Mas também é engraçado porque isto não tem que ser a própria mulher a fazer, porque com a barriga, pelo menos posso dizer, eu estava altamente desconfortável, então se não fosse o marido a fazer era complicado. E eu recomendo muitas vezes ser então acompanhada. A maior parte das mulheres que eu sigo, se for a própria mulher a fazer com a barriga, por exemplo, só consegue fazer com o polegar, nem sequer consegue fazer com os dedos. Sim. E depois às vezes tem dificuldade em encontrar uma posição confortável com aquela barriga, não sabem sentar de pé. Uma bola de basquete. A maior parte das vezes, às vezes até trazem os companheiros para a consulta. Para explicar. Isso é maravilhoso! E eles super interessados, mesmo tipo bons alunos. Sim. Porque eles querem fazer parte. É mesmo. E não há nenhum que diga, não, eu não quero, não. Claro. Sim. Normalmente são os companheiros que fazem no final. Que bom. Sim. E tu sentes que as mulheres sentem mais resistência a fazer a consulta de pavimento pélvico porque é muito invasivo? Não. Olha que eu quando recomendo e alerto desta questão de diagnóstico também, nunca ninguém... Não, ainda bem. Nunca ainda senti. Há pessoas que não sabem ao que vêm, não é? Mas não têm noção que é tão interno. Mas eu aviso sempre, não é? Óbvio. Até como forma de consentimento informado, aviso sempre. Eu estou sempre a avisar o que é que vai acontecer a seguir. Sim. E a minha parte não. Acham, por exemplo, a colocação do espéculo numa consulta de obstetrícia muito mais invasiva do que a minha. Pois. Sim. Não é pedida permissão na parte das vezes, assim, muito. Então, assim, um sumário. Na gravidez, tu és procurada por que questões? A massagem do períneo é fundamental, fazer uma preparação para o períneo, mais coisas. É assim, idealmente, eu gostava que as grávidas não procurassem só no final da gravidez, que há muitas que ainda fazem isso. Tipo, às 30 semanas, eu venho aqui para aprender a fazer massagem do períneo. Às vezes não chega, porque se o períneo está muito, muito tenso, às vezes não conseguimos relaxar o suficiente para o parto. Então, ideal 22 semanas? Pré-conceição, Filipe, até, não é? O ideal é pré-conceição. Sim. E já vou tendo muitas mulheres que vêm pré-conceição. Claro. É o ideal, sim. Sim, pré-conceição. Mas para quem não fez esse exercício? Sim, na gravidez, 14 semanas, no início do segundo trimestre. Ok. Primeiro trimestre não se faz nada, mesmo Claro. para voltar no forno. Sim. Mas sim, início do segundo trimestre é o ideal, para começarmos, porque eu não preparo só o períneo. Claro. Eu preparo o corpo todo. Há muita mobilidade pélvica para ser trabalhada e é uma coisa que as pessoas não pensam muitas vezes, que para parir a mulher precisa de muita força. Força nas pernas, força nos braços. E há mulheres que não têm preparação física nenhuma. Então também trabalho exercícios para elas terem força para o dia do parto, poderem aguentar uma postura mais exigente. Trabalhamos desconfortos lombares. Ok. E no pós-parto? No pós-parto. Tanta coisa para fazer Todo no um tema. Todo um tema. Isso dava muita conversa. Sim. No pós-parto. Portanto, vamos fazer assim. Se estivermos bem na nossa timeline, a fisioterapia de pavimento pélvico entra em que semana? Porque às 6 semanas... No pós-parto. Sim, no pós-parto. Às 6 semanas após o parto, nós temos, vaginal. Se for parto vaginal, nós temos uma consulta com o obstetra. E tem comigo. E tem contigo Okay. Depois do obstetra? É diferente. Ok. Porque são consultas muito diferentes. Nós vemos coisas muito diferentes. Ok. Por isso, uma consulta não substitui a outra, são complementares. E no cesariana? Na cesariana, 8 semanas, que é o tempo mínimo de cicatrização. E algo interessante, que eu acho que é mesmo importante passarmos, é que até na cicatriz cesariana tu consegues ter uma excelente atuação. Sim, porque eu não trato só a parte exterior da cicatriz, ou a parte estética. A cicatriz pode ter muito bom aspecto e lá por dentro está cheia de aderências. E os tecidos estarem muito... Sim, porque a mulher é cortada em 7 planos até chegar ao útero. Só a cicatrização do útero demora 18 meses a ser concluída. E se não houver um bom trabalho dessas camadas todas de faixa, de músculo, se houver aderências, pode ser o suficiente para o útero ficar com menos mobilidade e dificultar uma gravidez futura, por exemplo. Pode dar dor depois quando retoma a menstruação.
Pode dar sintomas de incontinência urinária também, dor na relação sexual, pode dar imensos problemas. Ok. Então, 8 semanas se cesariana, 6 semanas se parto vaginal. Então, e a massagem na cicatriz, que a mulher pode ir fazendo em casa, é antes de ir ter contigo ou só depois de ir ter contigo? É antes. Mal tiver a cicatriz sem pontos, fechada, tanto na cicatriz da episiotomia como na cicatriz da cesariana, deve começar logo a massagear. Então, há trabalho a fazer que aprendem nas consultas durante a gravidez para depois poderem aplicar logo em casa, mais uma vez. Sim. Empoderamento para a mulher poder logo começar a cuidar de si. Sim, eu na última consulta antes do parto dou sempre as dicas para depois para o pós-parto imediato. Ok. Que bom. Que bom. Mas depois estamos sempre em contacto. Sim, e eu acho que isso é assim. Sim. Não é? Porque nós também estamos cansadas e não precisamos estar cheias de TPCs. Às vezes é importante a tal rede de apoio. Sim. Bom, eu vou só enviar um e-mail, vou só mandar uma mensagem e vou saber. Só pedir para lembrar. Exato. É isso mesmo. Eu acho que a fisioterapia de pavimento pélvico dava uma série. Por isso, depois disto, subscrevam, claro. Mas depois disto, deixem as vossas perguntas. Quem sabe não trazemos a Ana outra vez. Obrigada, Ana, por Obrigada, estar connosco. Mesmo. O resto, um bom dia e boa semana. Até já.